Hoje nós vamos conversar sobre perdão. Queria falar sobre essa palavra tão pequenininha, mas tão cheia de conteúdo, tão cheia de importância, tão cheia de valor para Deus. Não deveria haver um dia das nossas vidas sem que os nossos corações, antes de dormir ou na hora que a gente acorda, percorressem o caminho do conceito do perdão. Se todos os dias, em algum momento, você não se sente constrangido a pedir perdão a Deus por algo que você fez a alguém, ou a liberar perdão a alguém que tenha tocado na sua vida de maneira negativa, todos os dias tem alguma coisa errada com você. E por isso eu acho que esse culto vai ser tão importante. Porque a matemática de Deus é muito clara. A gente não perdoa uma vez por ano. A gente perdoa 70 vezes, 7 vezes ao dia. E para que a gente fale sobre perdão, antes da gente entrar naquilo que propriamente eu quero falar, a gente precisa entender a importância disso de maneira concreta para Deus. É importante que a gente olhe para a Bíblia e busque entender a Bíblia através de uma perspectiva que é de Deus e não é nossa. Mas como assim, pastora? A Bíblia ela não pode ser vista, interpretada, usada por nós como um manual que Deus entregou para a gente. E eu vou repetir isso, para que a gente passe os dias aqui na terra vivendo da melhor maneira. É para isso também, mas não é só para isso e não foi por causa disso. Cristo não veio à terra e morreu para que a gente tivesse uma vida terrena legal, positiva, consolada. A perspectiva de Deus para nós é nos preparar para o plano dele. E o plano dele não termina aqui na terra, o plano dele continua na eternidade. Falar sobre perdão é entender que nós precisamos agora nos preparar para algo que é eterno. Quanto mais a gente pratica o perdão, mais indicativo nós damos para Deus e para o mundo a respeito das boas novas de Cristo. Quanto mais pensamos sobre o perdão, nos cobramos a respeito do perdão, praticamos, entendemos o perdão, mais nós indicamos para Deus e para a terra a respeito da nossa maturidade, do nosso interesse, do nosso desejo, do nosso compromisso, da nossa fé concreta de querermos estar na eternidade. Apocalipse diz, quando João vai relatar a respeito da sua experiência no céu, a sua visão do céu, ele diz em Apocalipse no capítulo 21, a respeito de algo. Quando João fala sobre os fins dos tempos e relata sobre o céu, ele diz que Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá clamor, não haverá dor, porque todas essas coisas já haverão passado. Por que eu estou dizendo isso? O tempo da gente perdoar é agora. O tempo do perdão é agora. Não adianta você esperar chegar no céu e imaginar que você vai deitar num divã e vai conversar com Jesus e Ele vai fazer uma terapia para que você cumpra um papel que você teria cumprido agora. Lá, essa parte vai ter ficado para trás. Lá, essa parte já deverá ter sido superada por mim e por você. Lá, essas coisas não mais acontecerão, não haverá dor, não haverá lágrima. Se Deus não quisesse que a gente perdoasse com tanta intensidade, primeiro, Cristo não teria morrido por isso. E segundo, a Bíblia não diria para nós que nós precisamos perdoar para que Ele nos perdoasse. Duas características fundamentais que a gente precisa ressignificar na nossa mente a respeito do perdão. Perdoar não é algo que você faça quando você quer, é algo que você precisa fazer. O perdão, ele é uma ordem, um mandamento, algo que Deus disse que você tem que fazer. E acima de tudo, o perdão para você é uma condição. Condição para quê? Para que você receba de Deus aquilo que certamente você merece. A gente não perdoa porque a gente é legal. Uau, como eu sou fofa, eu quero perdoar. Não. Sabe por que eu perdoo? Porque eu preciso de perdão. O perdão, ele virou uma palavra bonita. Vamos perdoar. Amanhã, quando eu conseguir, quando eu me sentir bem, quando a poeira baixar. Sabe o que faz uma coisa ser real? Sabe o que faz uma coisa ser concreta para nós? A capacidade que nós temos de lidar com ela todos os dias.
Sabe por que Jesus é mais real para um e menos real para outros? Porque tem algumas pessoas que lidam com ele dia de culto. Tem algumas pessoas que o adoram na hora do louvor. Tem algumas pessoas que conversam com ele quando estão em apuros. Para outras pessoas ele é mais real, porque elas acordam reconhecendo que ele é Deus. Elas olham para a criação e reconhecem que foi ele quem fez. Porque elas entendem que o respirar vem de Deus. Porque elas submetem as suas vontades a Deus. Porque tudo que elas fazem, elas entendem que deve ser para a honra e glória de Jesus. Porque eu entendo que a minha vida não é minha, a minha vida está inserida numa responsabilidade. E por causa disso eu tenho responsabilidade com as pessoas e com Deus. Quanto mais você caminha em direção a algo, mais esse algo se torna real para você. Mas o nosso problema é que perdoar é de vez em quando. É no dia da ceia, uma vez por mês, na hora de trocar o cálice. Aí sabe o que a gente faz? A gente se veste de uma roupagem feia, litúrgica. Troca o cálice. Em 5 minutos você faz um checklist daquilo que você perdoou e o seu caráter não é transformado. A outra dificuldade que infelizmente a igreja criou a respeito do perdão é que nós terceirizamos o perdão. Como assim, pastor? A gente terceirizou o perdão? A gente é ferido. Ou a gente erra, e sabe o que a gente faz? A gente tem que perdoar. Só que muitas vezes a gente não quer perdoar, então a gente faz o quê? Terceiriza. Ai Deus, eu vou orar para que o Senhor me ajude a perdoar. Porque está muito difícil, ó céus. Ai gente, põe meu nome aí no grupo de oração, porque me traíram e eu não estou conseguindo perdoar. Quando a gente ora para que Deus nos ajude a perdoar, eu fico tentando entender o que a gente quer. Que ele diga, não filha, você é boazinha demais, senta aqui no colinho, não perdoa não. Vamos esquecer Cristo na cruz. Vamos fazer do jeitinho que você gosta. Sabe por que a gente espiritualiza as coisas que a gente tem que fazer? Porque na verdade, a gente não quer fazer o que a gente tem que fazer. Então a gente veste uma carapuça de espiritualidade para que a gente ouça a voz do nosso próprio coração e a gente diga, não, foi o Espírito Santo que me disse. Porque na verdade as propostas que Cristo faz para a gente através do Espírito Santo normalmente não são as propostas que a gente queria fazer para nós mesmos. O caminho normalmente é o caminho da cruz, é o caminho do Getsêmani, não é o caminho do passeio pela terra. E aí a gente fica espiritualizando o perdão e terceirizando. Oh, Jesus, me ajude a perdoar. E eu fico imaginando Jesus dizendo, eu te ajudei, sabe como? Fui para a cruz, machucado, ferido, ensanguentado, sofrido como você. Eu me esvaziei de mim para que você não tivesse dúvida de que eu sou idêntico a você. E que se eu conseguir, você deveria conseguir. Se eu me comprometi, você deveria se comprometer. Se eu entendi o meu papel, você deveria entender o seu. Quando alguém te ferir, quando alguém te desafiar no perdão, nem gaste tempo orando e pedindo a Deus, oh Jesus, me ajude a perdoar. Entenda que esse papel é seu e você precisa exercer o seu papel. O perdão, ele precisa ser imposto sobre a nossa própria vida antes de qualquer coisa. A Bíblia diz, ame a você. E em seguida, ame ao próximo como você ama você. Então é impossível a gente perdoar o próximo se a gente não conseguiu se perdoar. E é importante a gente gastar tempo refletindo a respeito da profundidade disso, porque se a gente não percebe, a vida de autopunição, a vida com a falta de perdão em relação aos erros que nós cometemos, a falta de respeito que nós cometemos com a nossa própria história, faz com que a gente caminhe pela vida com um tumor no corpo, metafórico. E esse tumor ele vai se espalhando em metástase, e se a gente não percebe, quando a gente se dá conta, essa metástase já tomou conta do nosso corpo emocional, do nosso corpo espiritual. Essa metástase já encontrou e já causou sofrimento em pessoas ao nosso redor. Nós começamos a caminhar para a morte das nossas emoções, para a morte dos nossos propósitos, para a morte dos nossos sonhos. A falta de perdão nos faz acreditar que não há amanhã. A falta de perdão faz a gente acreditar que chegamos até aqui e a partir daqui não vamos conseguir mais ou não merecemos mais. A falta de perdão nos coloca dentro de uma gaiola de dor invisível,
E sabe o que o perdão faz com a gente? Rouba completamente a nossa perspectiva em relação ao nosso presente. Tira a nossa esperança em relação ao futuro e o pior, nos prende num passado que é de dor. E quando eu digo passado, eu não digo 2, 3 anos, eu digo o nosso ontem. Aquilo que ontem nós fizemos e nos feriu. Se nós não encararmos isso de frente, nós vamos ficar ali. Nós vamos ficar ali. E o tempo vai passar. E a conta vai chegar. Nos últimos dias eu tenho observado muitas coisas. E eu tenho me impressionado com a capacidade, com a quantidade de pessoas que têm falado sobre Deus. Teorizado sobre Deus. Pregado sobre Deus. Postado sobre Deus. Cantado sobre Deus. Ganhado dinheiro com Deus. Elas fazem de tudo com Deus. Mas elas não vivem uma vida como se Deus existisse. Como a gente pode falar de Deus e se sentir à vontade para levar uma vida como se Ele de fato não existisse? Como a gente pode estar aqui reunidos como igreja, se as nossas ações, se o nosso pensar, se o nosso coração não está disposto a ser aquilo que Deus espera que a gente seja? Se há irrelevância do nosso amor para Deus? Aprisionar os outros debaixo da acusação de seus erros? Imputar sobre os outros a condenação a respeito daquilo que eles fizeram? Olhar para a sua própria história sem o entendimento de que Cristo não tem crise com aquilo que você fez, mas Ele te aponta para um alvo. Eu queria nessa noite falar com vocês aquilo que eu tenho falado com o Davi ali embaixo nos nossos atendimentos diariamente, pelo meu Instagram, pelas pessoas que me escrevem. Perdoar é mais fácil do que a gente pensa. É mais concreto do que a gente imagina. Eu costumo conversar com as pessoas que eu atendo ali embaixo e a gente sempre trabalha em 3 vertentes. Eu sempre falo 3 chaves e é sobre isso que eu queria falar com vocês. A primeira chave para que a gente consiga olhar para a nossa história. A primeira chave para que a gente consiga olhar para quem nos feriu e sairmos desse cativeiro chamado falta de perdão é o enfrentamento. A Bíblia diz assim em Mateus. Você nem precisa abrir porque eu separei 4 versões diferentes para que a gente observe uma coisa que elas têm em comum. Diz assim em Mateus capítulo 5, versículo 9. Felizes são aqueles que promovem a paz, pois esses serão chamados filhos de Deus. Outra versão diz assim. Bem-aventurados aqueles que são pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Outra versão diz assim. Felizes são as pessoas que trabalham pela paz, porque Deus as tratará como filhos. A última versão diz assim. Bem-aventurados aqueles que militam pela paz, pois esses serão considerados filhos. Há algo em comum em todas essas versões. Não há espaço para passividade no perdão. O perdão requer de você uma atitude, um agir, um levantar, um ir atrás, um buscar, um querer, um se mover. Você precisa sair da posição de vítima que tem te aprisionado ou de acusador de você próprio e se levantar e lutar pela paz que Deus colocou à disposição. Não há cativeiro pior do que o medo, do que a mágoa. Não há jaula pior do que você dormir todos os dias se correndo por aquilo que você fez. E ei, ficar nesse lugar não vai te fazer mudar de posição. Você precisa levantar, enfrentar, olhar para a dor, dizer, uau, isso aconteceu. E agora, como eu vou lidar com isso? Porque eu entendo que eu preciso lidar e não é amanhã, é agora. O pagar preço do crente é um negócio quase que de mártir. Nossa, eu pago preço pelo meu marido. Ok, espere, suporte, creia, é bíblico, mas enquanto isso, faça por você, se encontre no meio desse processo, enfrente a situação em que você se viu inserida, busque encontrar razões para continuar, olhe para a Bíblia, se alimente dela, busque conselhos sábios e rompa, militar, lutar, trabalhar pela paz.
Mateus falava sobre as boas-aventuranças do reino, aqueles que seriam bem-aventurados. São aqueles que gastaram a vida lutando para viver em paz consigo e com o próximo. O primeiro passo é entender que você não vai morrer. Você é muito mais forte do que você imagina. Você é capaz sim de sair dessa etapa e avançar para a próxima. Não perdoar é a mesma coisa que a gente entregar a chave da nossa vida para quem nos feriu e dizer: vai, eu fico, me leva com você porque eu estou presa nisso que você me fez. Não se perdoar é se colocar no lugar da dor. O que é que você ganha buscando por um castigo de Deus, por algo que Ele já disse, está perdoado? E não é por falta de exemplo. Quem se lembra de Ana? Anos e anos e anos ao lado do seu marido, se sentindo humilhada por ser infértil. Todos os anos ia até o local do oferecimento de adoração. Chegava lá, olhava para Eucana e dizia: meu Deus, ela tem filhos e eu não tenho. Todos os anos, uma vez por ano, se sentia diminuída, ofendida, machucada. Até que um belo dia ela resolve se levantar dessa posição. Entra no templo, se prostra diante do Senhor e adora. Mas naquele momento, sabe o que tinha? Um sacerdote. Eu imagino que Ana devia olhar para Eli com uma admiração, com respeito. Eu acredito que Ana olhava para ele como um referencial. E sabe o que ele faz com Ana? Diz que ela está bêbada. Anos e anos e anos se sentindo humilhada. No ano em que Ana resolve se levantar, aquele sobre o qual ela depositava a admiração a humilha. E o que Ana faz? Tá vendo, Jesus? Eu quero mais. Nunca mais eu venho aqui, nunca mais eu vou adorar, não é justo. Não. Sabe o que ela faz? Enfrenta. Eli, meu querido, você me feriu, você me magoou, você me acusou, você me caluniou. Mas deixa eu te dizer, eu não estou bêbada, eu estou adorando. Estou indo embora. A gente tem José. Qual foi o crime de José? Sonhar. E ele sonhou, e ele compartilhou com seus irmãos. O que aconteceu com José? Vendido como escravo para ser morto, uma vida de sofrimento. Em que momento José se entregou para a dor? Sabe o que ele fez? Enfrentou. Fui traído, fui vendido, fui jogado para ser morto. Mas os meus olhos não estão aqui, os meus olhos estão aqui. E o mundo deu voltas. E um belo dia José foi colocado face a face com os seus irmãos e ofereceu aquilo que ele havia sentido: perdão, misericórdia. A gente tem Jesus. Na noite em que foi traído, ele fez o quê? Partiu o pão. Jesus não estava ali como semideus, semi-herói. Jesus estava ali como eu, como você. Jesus ia viver um momento de maior dor que um ser humano um dia já experimentou. O que foi que ele fez? Olhou para o propósito, resolveu obedecer a Deus e perdoou. Abra a jaula da dor e enfrente a situação que você está vivendo. E a segunda chave vem em decorrência dessa: se distancie daquilo que te fere. E eu não estou dizendo da pessoa, eu estou dizendo da situação. Tente olhar de fora a dor. Porque quando a gente está ali misturado, quando a gente está ali naquele bolo, a gente não consegue discernir a respeito daquilo que nós estamos vivendo. O nosso ego está ferido, o nosso coração está doendo. A gente começa a odiar a pessoa e a gente começa a querer se comportar de maneira a fazer com que a pessoa... Errei, meu Deus, eu não mereço viver, eu quero me matar, não vai ter jeito, não tem amanhã. Calma. Dê um passo para trás. Se desembole da dor. Tente encontrar aquilo que você precisa fazer agora. Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de ajuntar, há tempo de espalhar, há tempo de semear, há tempo de ver crescer, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Viva cada etapa daquilo que dói, mas não se perca no meio do processo. Está no momento de chorar, porque dói. Chore, pranteie,
Viva o seu luto, não queira aparecer. Não vá para a rua encontrar satisfação em coisas que não vão curar a sua dor. Não se mate achando que você não vai conseguir sobreviver. Viva pontualmente a etapa na qual você está inserida, mas saiba que você vai precisar avançar. Eu descobri hoje que alguém me traiu, ou infelizmente eu fiz algo que feriu demais alguém. O que eu posso fazer agora, nesse momento? É tempo de chorar? Então eu vou chorar. Chorei. Aliviou? Aliviou. O que eu posso fazer agora para avançar? Não pensar na dor? Então eu não vou pensar na dor. Sobrevivi 2, 3 dias, sobrevivi. Agora o que eu faço? Eu consigo pensar na dor sem querer me matar, sem querer morrer, sem querer fazer justiça? Consigo. Então eu vou tentar entender o porquê disso ter acontecido. Consegui encontrar explicação? Ok. O que é que Deus manda que eu faça agora? Não consegui encontrar explicação? Ok. Eu preciso entender que Deus não me deve satisfação. Eu tenho que crescer, então eu vou crescer. A gente precisa se afastar do quadro e olhar para ele de fora. Entenda em qual parte do processo você está, para que você consiga lidar com essa parte, sem se perder nesse emaranhado de sentimentos. O grande problema é que a nossa guerra interna, que nos dificulta a nos perdoarmos e a perdoar o próximo, é que quase sempre do lado de cá tem um ego ferido, um ego machucado, um ego em busca de contrapartidas para perdoar. A Bíblia diz que Ele, sendo Deus, se humilhou por amor a nós. Nós que não merecemos, nós que não reconhecemos, nós que nem sequer muitas vezes sabendo que Cristo existe. E esse foi o caminho do perdão. Eu morro por você. Mas a gente não quer fazer esse caminho, a gente quer razão para perdoar. Então eu perdoo depois que eu me automutilo. Eu perdoo depois que eu me condenei. Eu perdoo você depois que você se expõe publicamente e mostra para todo mundo que eu sou boa e você é ruim. Eu perdoo depois que você me manda infinitas mensagens. Eu perdoo depois que eu te expliquei o meu ponto de vista. Ei! É um mandamento, é uma condição. Perdoe e abra mão daquilo que você entende como sendo um direito seu. E isso é muito importante a gente pensar. Por quê? Porque se a gente não tomar cuidado, a amargura que a dor causa a nós faz com que a gente veja a bondade de Deus como maldade para nós. Como assim, pastora? Se você não prestar atenção nesta prisão que a dor e a amargura causa, você vai começar a encontrar maldade na bondade de Deus. Quem se lembra da parábola do trabalhador? Diz a Bíblia que um senhor de terras resolveu dar trabalho para as pessoas. E aí ele começou a contratar. E ele contratou desde as 6 da manhã até as 6 da tarde. E no final do dia, resumindo a história, ele resolveu que ele ia pagar a mesma coisa para todo mundo. E aí veio eu e você dizer para o Senhor: Senhor, não é justo. Não é justo o Senhor permitir que essa pessoa seja feliz porque ela me magoou. Senhor, eu não mereço uma vida feliz porque um dia eu magoei alguém. Senhor, eu não mereço um casamento porque um dia eu traí. Senhor, eu não mereço ter filhos porque eu não fui uma boa mãe. Senhor, eu não mereço estar no púlpito porque eu pequei. E aí eu vou dizer para você aquilo que o Senhor disse para aquele trabalhador: toma o que é seu e se retira daqui, porque eu quero dar a esse povo aquilo que é meu. E o que Deus tem para nós é graça e amor. E aí Deus pergunta para ele: não me é lícito fazer o que eu quiser com aquilo que é meu? Ou ficou mal o teu olho em relação a mim? Se você não perceber que você tem barganhado com um mandamento, de repente você vai se afastar de Deus. Porque você vai se sentir tão grande a ponto de ter que perdoar Deus por Ele ser Deus. É muito sério, é muito grande e é muito largo. Se a gente não se afasta da dor e tem coragem de olhar para ela de fora, a gente faz o caminho inverso da cruz. Porque Cristo, para perdoar, escolheu morrer.
E a gente, para perdoar, muitas vezes quer matar. A gente quer matar nós mesmos. A gente quer matar os nossos próprios sonhos. A gente quer entender e acreditar que os planos que Deus tem para a gente morrem porque um dia a gente errou. Ou então a gente começa a querer matar os outros antes de perdoar. A gente começa a desejar que o outro experimente da nossa dor. Porque senão não é justo. A gente precisa entender que a nossa luta não é contra quem nos feriu, é contra aquilo que nos feriu. Todas as vezes que eu fui ferida por Davi, eu nunca questionei o meu amor por ele. Mas eu me revoltava contra as causas que faziam com que ele me ferisse. E eu dizia para Deus, eu não só o perdoo, mas como eu vou militar pela paz da minha casa. Invariavelmente todos nós erramos. Você estabeleceu um nível de valor e uma pena mais grave para o erro dos outros. Te afasta do propósito que Deus te entregou. Entenda que Deus colocou sobre a sua vida a capacidade de ser como Cristo foi. Escolha o caminho do amor. E o último tópico que eu queria falar com vocês é: terceiro passo. É preciso que a gente nasça de novo. É preciso nascer de novo no Espírito. É muito mais do que vir aqui e dizer, Senhor, eu entendo que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro passo. Mas a partir daí você precisa ter enrustido em você o DNA de Deus. O DNA de Deus é o DNA da graça. E essa graça começa com você e através de você. É preciso nascer de novo e entender que já não é mais você, mas é Cristo em você. É você dizer para a dor, você não me domina. Não sou mais eu, é Cristo em mim. Cristo venceu, eu vou vencer. Nascer de novo é encontrar a sua identidade em Cristo. E qual é a sua identidade em Cristo? Hoje em dia se fala tanto. Saber quem Cristo foi, quem Ele foi. Ele veio como Deus? Não, Ele veio como homem. Quem Ele era, o que Ele fazia, como Ele falava, quais eram os seus valores, quais eram as suas ideias. Entender quem Cristo é. Entender aquilo que Cristo fez vai te dar identidade em Cristo. Você para de ser cheio de referências do mundo. Padrão do mundo, não é mais padrão do mundo, é padrão do alto. E o terceiro passo para você ter uma identidade em Cristo é isso, entender que você foi chamado a ser como Ele e fazer coisas maiores que Ele. Quando você entende isso, você não aceita mais que conceitos te limitem. A cruz encerrou todos os escândalos. O que pode ser pior para a gente perdoar do que aquilo que Cristo já perdoou? Ele foi morto nu numa cruz. Qual é a vergonha que a gente não pode suportar? Eu me lembro que antes da gente vir para Goiânia em 2016, quem é da casa já sabe, foi um ano horrível. E para piorar, quando eu achei que não ia piorar, piorou. Porque eu tive uma briga horrível com o Davi. Ele havia caído numa área da vida dele que me magoou muito. E eu comecei a orar e dizer para Deus, Deus, o Senhor está vendo, não dá mais. E Deus me fez uma pergunta que mudou a minha vida e que me trouxe para Goiânia. Deus me disse assim, eu sou capaz de resolver tudo isso. Se você está me pedindo, eu sou capaz de entrar aí e resolver tudo. Agora me responda você uma coisa, Giovana, você é capaz de permanecer ao lado dele ainda que ele continue errando? Você é capaz de dizer para o mundo, olha, o Davi erra, mas o meu Deus jamais vai errar? Você é capaz de dizer para o mundo, olha, Davi erra, mas o meu Deus está presente na minha vida e Ele jamais vai me desamparar? E eu disse para Deus, sim Deus, eu sou capaz. E eis-me aqui. Não é sentimento, é determinação. Não é sentimento, é escolha, é opção de vida. Nascer de novo é não conseguir viver mais em pecado. Como assim, pastora? Não perdoar te coloca em posição de pecador. Porque Apocalipse vai dizer que no fim dos tempos os homens se tornariam amantes de si próprios.
E o que é que você faz quando você valoriza demais o seu erro? Ou quando você coloca critérios demais na sua dor para não perdoar o seu próximo? Você se torna aquilo que a Bíblia diz que nós nos tornaríamos. É preciso nascer de novo e entender que nós precisamos anunciar o que Cristo é. E Cristo é aquele que nos permite recomeçar. Nascer de novo é entender que se isolar não vai fazer de você santo. Fugir da dor não vai fazer de você santo. Isolamento cria hipócritas, não cria santos. Santidade é colocar a sua vida à disposição do próximo como inspiração. Se você permite que a dor te isola, você deixa de servir, você deixa de tocar, você deixa de amar, você deixa de acolher, você deixa de exercer o seu papel e ser sal nessa terra. Abrir mão dos seus sonhos não vai fazer com que Deus te veja como alguém. Olha que Marte, ele errou e por amor a mim abriu mão, não. Quando você esquece que há graça para a sua vida e para a vida do próximo, você nega a cruz. Nascer de novo é entender a cruz e viver com base na cruz. Eu quero encerrar dizendo isso. Você não precisa esperar o amanhã. Você não precisa esperar o próximo culto. Chega da gente teorizar. Chega da gente cantar e se balançar e ficar só nisso. Vamos viver uma vida de passos concretos, de lastro, de história. Ao invés de você olhar para a sua dor e ser refém dela, olhe para ela como uma oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Escolha olhar para o Espírito Santo que está em você, ao invés de olhar para o seu eu. Vamos começar uma nova história hoje. Os sonhos que Deus entregou para nós não vêm com prazo de validade. Somos nós é quem adiamos e adiamos e adiamos. Porque a gente quer uma nuvem mágica que pegue a gente, tire da gente a responsabilidade de escolher o caminho mais longo. O caminho mais longo dói muito mais, cansa muito mais, expõe muito mais. Mas é esse caminho que gera resultados. É esse caminho que faz com que a gente olhe para o alvo e não retroceda. Porque aqueles que começaram não são dignos de olhar para trás. Vamos começar hoje. O que é que em você hoje clama por perdão? O que foi que você fez que faça com que você se sinta como o Léo ministrou, sujo, distante, imerecedor do amor de Cristo? Quem é que você feriu hoje que precisa ouvir você pedir perdão? Quem é que você precisa perdoar hoje que você tem protelado? O tempo do perdão é agora. A sua vida com Deus começa agora. Fazer com que Cristo seja real começa agora. Dá tempo da gente recomeçar. Dá tempo da gente voltar a sonhar, da gente voltar a crer, da gente voltar a viver. Toma a chave da gaiola. Se o seu algoz foi você mesmo, olhe para dentro nessa noite. Se encontre no meio da sua história. Perdoe a criança que você foi, o adolescente que você foi. Perdoe as escolhas que você fez antes de você conhecer a verdade. Permita que a verdade te liberte desse cativeiro. Se te feriram, toma a chave. Para de tomar esse veneno e desejar que o outro morra, porque quem vai morrer é você. Eu vou encerrar pedindo aos meninos que cantem alguma coisa, mas eu não queria euforia. Eu queria reflexão. Eu queria que nesse culto de quinta-feira a sua vida fosse marcada por um passo concreto que te leve em direção a Cristo. Você não veio aqui à toa. Quinta-feira à noite, 10 da noite, a gente está aqui. Zere a sua história nessa noite em nome de Jesus. Você não está sozinho. Há um consolador dentro de você. Aquele que vai fazer com que as histórias façam sentido.
Gaste um minuto, pegue seu telefone, ligue, se ajoelhe, se perdoe, peça a oração, abrace o seu marido que está do seu lado e que te feriu, peça perdão para o seu pai, libere perdão para sua mãe, mas faça algo hoje em nome de Jesus. Que Deus abençoe a nossa casa.